Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com cada um de vocês que estão aí? E que a bênção do Senhor esteja na sua casa, esteja na sua vida, esteja no seu coração, na vida dos seus entes queridos, que a paz de Jesus esteja abundantemente derramada sobre a sua vida. E eu quero pedir para você agora, e também quero pedir para o meu coração, estou olhando para o meu coração também. Vamos desligar um pouco agora por 40 minutos, talvez um pouco menos, e olhar para o Senhor. Você está vendo que tem uma aranha aqui na frente, né? Um negócio diferente aqui. Eu também fui surpreendido com esse microfone aqui. O Guilherme trouxe aqui esse microfone, mas eu já perdi o medo, cheguei perto. Eu acho que tudo vai correr da melhor maneira possível. Tudo isso para melhorar o som, para melhorar a qualidade. Uma outra coisa que eu fiquei pensando hoje de manhã, até quando vai essa pandemia, né? Fechou de novo, tanto em Piracaia, como em Bragança Paulista. É um lockdown mesmo. Hoje só estão abertos as coisas essenciais, até padaria. Algumas padarias estão fechadas, eu acho que a maioria delas. Só não está fechado posto de gasolina, delegacia, hospitais, essas coisas, mas as igrejas estão proibidas de fazerem culto presencial, no máximo 10 pessoas, ou seja, só o grupo mesmo que vai transmitir pelas redes sociais o culto. Então, sempre é motivo para nós estarmos orando, colocando essas preocupações, essas questões, essas interrogações diante de Deus. Querido, vamos orar então. Respira fundo aí. Eu vou respirar fundo aqui também, junto com meus amigos. O Guilherme, o pastor Pina, que incansavelmente tem estado aqui, como os nossos irmãos lá de Piracaia. Eduardo e Márcia também têm nos ajudado nas transmissões de quinta-feira. Vamos orar, queridos, vamos buscar em oração a presença de Deus. Querido Deus, é um privilégio para nós estarmos aqui retirados do jeito que estamos, ó Deus, da nossa antiga normalidade, com tantas interrogações no nosso coração, com tantas perguntas que nenhum ser humano tem resposta, só o Senhor. Na manhã deste dia, nós deixamos de olhar para as circunstâncias, deixamos as preocupações para o Senhor, lançamos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que aflige o nosso coração e descansamos, ó Deus, na Tua presença. A Tua presença traz paz para o nosso coração. A Tua presença revigora a nossa vida fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ninguém sai de mãos vazias da Tua presença, Senhor. Por isso rogamos que o Teu Espírito tenha livre acesso ao nosso ser integralmente e fale conosco, Senhor, nos instruindo, nos advertindo, nos animando, nos aconselhando, dando paz para o nosso coração. Abençoa, Senhor, todos nós. Abençoa os nossos entes que estão longe, os que estão perto,
Cuida, Senhor, cuida das igrejas das nossas cidades. Cuida, Senhor, da igreja do nosso país e das nações, porque a tua igreja está em todos os lugares. Há servos teus em todos os lugares. Cuida deles, ó Deus, principalmente aqueles que sofrem perseguição. Oro pelos missionários. Oro por aqueles que nunca souberam que o Senhor visitou a terra por intermédio de Jesus. E que a tua palavra chegue até os confins da terra. Nós oramos tão gratos em nome de Jesus. Amém. E nós vamos abrir as nossas Bíblias. Você pode abrir a Bíblia, você pode também ligar a Bíblia, né? Eu tenho lido muito a palavra aqui pelo celular, tenho me dado muito bem com isso. Qualquer lugar, qualquer tempinho já, você pode ligar a tua Bíblia, né? Você pode abrir a Bíblia. Tem gente que não acostuma de jeito nenhum ler no celular, né? Então tem que ler aqui, onde for melhor para você. Filipenses capítulo 8, só um versículo de número 8, que está aí na tela, né? Desculpa, capítulo 4, versículo 8. Ainda bem que está aí na tela, né, pastor Pino? Diz assim a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém. Pensem nessas coisas. Eu fiquei surpreso, já li esse versículo centenas de vezes. E mesmo assim o Espírito Santo renova e fala conosco. A palavra de Deus se cumpre, porque ela é nova a cada manhã. Pensem nessas coisas. Então o que eu devo pensar? Pensem nessas coisas. Existe uma batalha que está acontecendo em nossa mente, em nossos pensamentos. Há uma porção de coisas complicadíssimas acontecendo ao nosso redor, mas eu não estou falando daquelas coisas complicadas que estão acontecendo fora no nosso contexto. Eu estou falando que existe uma batalha que está acontecendo em nossa mente, em nossos pensamentos. Será que é possível pensar de uma maneira, de um jeito lúcido e equilibrado nesse tempo, quando nós estamos enfrentando um redemoinho em nossa vida, um redemoinho em nossos pensamentos, um redemoinho na nossa cabeça? Redemoinho é aquela poeira que forma, o vento forma, né? Dependendo do dia ou quando vai chover, às vezes é uma coisa pequenininha, ou às vezes é uma coisa maior, mas fica rodando ali. Será que é possível pensar de um jeito lúcido e equilibrado com esse redemoinho que está nos nossos pensamentos e na nossa cabeça? O doutor Augusto Cury é médico, psiquiatra, cristão evangélico, pesquisador, escritor. Seus livros já foram publicados em mais de 70 países. É um dos autores mais lidos do mundo atualmente. E ele já vendeu mais de 30 milhões de livros somente aqui no Brasil. Então, o doutor Augusto Cury é autor da teoria da inteligência multifocal.
que analisa o processo de construção dos pensamentos. E ele é adepto para reconhecer a síndrome do pensamento acelerado. Por causa das redes sociais, do excesso de informações aos quais nós somos submetidos, nós estamos vivendo o tempo do pensamento acelerado e agora ainda mais acelerado por causa da pandemia. Existem duas forças que constantemente se manifestam em nossa mente. Duas forças. Primeiro, somos nós mesmos. Eu e você. O eu que está aqui dentro. Somos nós mesmos com os nossos dragões interiores. Muita gente pensa que os nossos inimigos são apenas os inimigos que vêm de fora. E se esquece dos inimigos interiores que estão aqui dentro, aqueles dragões que fazem parte da nossa existência. Alguém pode dizer assim, olha, você não pode dar brecha na sua vida para o pecado, você não pode dar brecha na sua vida para o inimigo. Quer dizer, é como se houvesse uma cerca ao nosso redor, uma cerca espiritual, existe mesmo. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas eu tenho uma péssima notícia para você na manhã desse domingo. Você tem brechas. Existem buracos na sua cerca. E é você mesmo. Jesus, quando estava lá no Getsemane, num dos momentos mais agudos da sua vida ministerial, da sua vida terrena, chama os seus discípulos, depois de ter instituído a Santa Ceia, para orar, e ele diz aos discípulos, olha, fiquem aqui, e eu vou ali mais adiante orar, e depois de estar orando por 1 hora, ele volta e encontra os seus discípulos dormindo. Ele volta a orar, volta novamente, os discípulos estão lá morrendo de sono. Às vezes eu fico pensando que eles comeram muito lá na ceia, ficaram com a barriga cheia, não aguentavam, não perceberam aquele momento dramático. Finalmente Jesus diz para eles, olha, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem brecha na minha vida, na sua vida. E por isso que Tiago diz assim, olha, você não fica pensando que é Deus que está te tentando. Deus pode te provar, mas tentar, Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. E ele conclui dizendo, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, pelo dragão, pelos dragões que estão dentro de nós, sendo arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Está lá em Tiago, capítulo 1. Então alguém vai dizer, olha, você não pode dar brecha. Está certo, está correto, você tem que lutar. Já vou falar sobre isso. Mas nós precisamos entender que nós temos brecha. E se você ficar achando que é você, que você tem que lutar com a tua própria força, olha, eu sinto dizer que você vai experimentar uma tremenda frustração. Você certamente já ouviu falar aquele velho ditado, a mente vazia, oficina do diabo, ou mente desocupada é escritório do diabo. E eu podia atualizar isso aí e dizer assim, olha, mente desocupada é aplicativo do Satanás. Então,
Queridos, a segunda força que constantemente se manifesta em nossa mente, não pede licença para entrar, não tem como fechar a porta, é o diabo. São os espíritos malignos que vêm de fora para dentro, não pede licença e entram dentro da nossa mente. Pedro diz assim, ó, sejam sóbrios e vigiem. O que é ser sóbrio? É conseguir enxergar realmente. Quando uma pessoa está embriagada, ela não está sóbria, não consegue ver direito as coisas. Então, espiritualmente, sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele nos consola, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então veja, não tem como você fechar as brechas, só Deus pode fechar as brechas. Então Paulo diz aqui, o que deve ocupar o nosso pensamento? Pensem nessas coisas, ele fala de verdadeiro, tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, tudo que tem excelência, tudo que é digno de louvor. Pensem nessas coisas, porque a batalha começa aqui dentro da minha mente, da nossa mente, dos nossos pensamentos, e muitas vezes você começa a falar, da onde vem esse pensamento? Outro dia alguém me disse assim, olha, eu estava querendo morrer. Às vezes são problemas físicos, às vezes são coisas patológicas, que remédio cura, mas às vezes você não está doente, você não está passando por problemas patológicos, e está aquele pensamento lá. De onde vem aquele pensamento? 3 coisas. Primeiro, nós precisamos alimentar a nossa mente com a verdade. Cuidado com fake news de Satanás. Segundo, nós precisamos deixar a nossa mente livre de pensamentos destrutivos. Se você acreditar em coisas fakes, mentirosas, se você deixar pensamentos destrutivos, sentimentos destrutivos na sua mente, a brecha vai ficar enorme. Terceiro, nós precisamos focar a nossa mente nas coisas de Deus, pensar nas coisas do alto. É claro, você não vai ficar cabeça no céu e pé na terra, não é só isso, você tá dentro de um contexto. Mas você precisa treinar a sua mente, você precisa aprender. O apóstolo Paulo diz assim, eu estou treinado, estou com a minha mente treinada. Eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Treinamento mental, espiritual, da fé, das coisas de Deus, dos recursos da palavra de Deus. Como é que é isso no nosso dia a dia, na prática? Primeira coisa, você está ali, diante da tentação. E aí você fica curtindo a tentação. Eu gosto de comparar isso, eu falo isso para os meus amigos, principalmente para os homens com quem eu tenho oportunidade. Você fica ali olhando. O homem, ele é vídeo, ele fica olhando as coisas bonitas. Por isso que Jesus falou o quê? Se alguém olhar... Olha só o que Jesus estava falando. E ele estava dirigindo isso para quem? Principalmente para os religiosos. Se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já era. Aí passa aquela mulher atraente, vestida de uma maneira sexy na frente dos homens. Às vezes ele está com a esposa ali do lado, E aí ele passa um olho assim, e aí a segunda olhada, Segunda olhada. Então você está ali com pudim de leite. Você é diabético.
Vamos lá, não é meu caso, mas tenho muitos amigos que são diabéticos, né? Tia Bete, e você tá ali, ó. Você tá ali o pudim de leite, você fica ali perto do pudim de leite, você fica perto, você sente o cheiro, você olha, você come com os olhos. O primeiro princípio bíblico, Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude. Fuja. Cai fora. Às vezes, sem você querer, sem você esperar, a tentação fica perto de você ali. Paulo diz assim: fuja. Na outra tradução diz assim, ó, fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, além de você fugir, você pensar nas coisas relacionadas com a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que, quer dizer, juntamente com outras pessoas. Não queira lutar contra a batalha espiritual só você, compartilhe com alguém. Olha, não é vergonha nenhuma você chegar... Bom, o que eu quero dizer aqui é que você não vai ficar abrindo o seu coração e contando os podres e os dragões que estão lá dentro do seu coração para aquele cara que não tem zíper na boca, né? Ou para a dona Mariazinha lá, que a vida dela é fofoca. Claro, você precisa ter amigos, você precisa ter pessoas de confiança, amigas de confiança, pessoas para quem você vai abrir o coração e ele não vai ficar te julgando. Você precisa viver, aliás, nesse ambiente de sanidade espiritual, onde as pessoas não querem exigir que você seja totalmente perfeito, onde você não pode demonstrar uma fraqueza sequer. Eu sei que tem muita comunidade assim, muita gente assim. E lugar onde tem esse desejo de perfeição, onde você não pode abrir, onde você não pode dizer assim, olha, eu tive que fugir, velho. Ou eu tive que fugir, minha amiga, minha querida, porque eu senão ia comer aquele pudim de pão ali. Aliás, aquele pudim de leite, pode ser de pão também. Foge das paixões. Se você está num ambiente onde você não pode abrir o coração, então o que vai acontecer? Hipocrisia. Qual era o problema dos fariseus, dos doutores da lei? Eles escondiam as suas tentações, as suas fraquezas. Então, a primeira coisa a fazer é fugir. Se você ficar ali, meu caro, você ficar ali é que nem aquele sujeito que quando tinha o Simba Safari em São Paulo. Simba Safari era o único zoológico em que os animais ficavam soltos e quem ia visitar ficava preso dentro de uma gaiola, dentro de uma jaula. Era um caminhão que era uma jaula, então você entrava naquele caminhão e ia visitar os animais, você via aqueles tigres, elefante, leão, né? Diz que um dia alguém estava ali, disse, esses animais estão tranquilos, aí saiu e foi passar a mão no pelo do tigre, e foi a última coisa que ele fez na vida. Então fuja, não vai passar a mão no pelo do tigre, você não vai resistir. Por isso que a Bíblia diz, fuja. Segundo, Tiago diz assim, 4:7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha que coisa interessante, você tem que fugir de certas tentações, de certos ambientes, de certas leituras, de certos filmes, de certas companhias até, de certas pessoas. Se não der para você fugir, fica longe. 2 metros de distância. Acho que nesse ponto a pandemia está ajudando, né? 2 metros de distância. Mas aqui, com relação ao diabo, ele diz assim, resistir. Aí o que os crentes fazem?
resiste à tentação e foge do diabo. Perde num e perde no outro. Resistir ao diabo não é com a sua própria força. Quando Jesus nos ensina a orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, mal também pode ser traduzido como maligno. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do maligno. Então ele pede o seguinte: olha, eu estou começando a ser tentado, não me deixa cair. Não me deixa, me dá força, Senhor. Deus sempre dá. Nós é que resistimos. Não, eu vou ficar aqui. Eu vou ver o próximo lance. Eu vou passar na frente da confeitaria, mas só vou olhar ali os doces na vitrine. Eu vou entrar na confeitaria, mas eu não vou comprar nada. Eu vou comprar, mas eu não vou comer, vou levar para cá. Meu caro, Deus já está te dando, né? Então lute. Não me deixe cair na tentação. Ele não está falando, não deixe vir para mim a tentação, mas não me deixe cair. Livra-me do maligno. O que você tem que fazer é resistir. E essa resistência aqui no pensamento é alimentando o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis, de boa fama, excelentes, dignas de louvor. Pensar nessas coisas, nas coisas excelentes de Deus, né? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Deus não me deu... Essa palavra espírito de covardia pode ser traduzida também como espírito de medo. Deus não deu para nós espírito de medo, mas de ousadia, né? A palavra poder aqui é a mesma palavra lá de Romanos 1,16, pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o dinamis, é o dínamo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer. Então, Deus não me deu espírito de covardia, ele me dá escape, ele me deu poder, ele me deu o dínamo do evangelho. O evangelho tem que estar na minha mente. Quando eu leio a palavra, chega nessas horas de tentação, chega na hora de resistir ao maligno. Então o poder do evangelho está comigo. De amor. Esse amor é a palavra ágape que está aqui. A palavra ágape é o amor de Deus. Esse não é um amor que eu produzo no meu coração. Ele é estrangeiro, vem de fora. Então Deus coloca à minha disposição o poder do evangelho. O amor que é derramado no meu coração, Romanos 5,5. E equilíbrio. Equilíbrio significa o quê? Lucidez, sobriedade. Deus me dá isso aí, né? Agora, se eu fico achando que eu vou levar na base da flauta a minha vida espiritual, Paulo diz assim, nós temos a mente de Cristo. Então essa luta acontece, mas Cristo está presente. Então eu tenho que lutar. Eu não posso me entregar. Quando que eu cedo à tentação? Quando eu vou curtindo aquilo, eu vou gostando. E quando não tem mais jeito, quando eu não tenho mais força. Eu deixei que aqueles pensamentos negativos, destrutivos, tomassem conta, tomassem conta do meu coração, tomassem conta da minha mente. Paulo diz assim, quem é espiritual discerne todas as coisas. O que é espiritual? É deixar o Espírito Santo falar, ser maleável a ele, né? Agora a gente fica resistindo. Por isso que nós temos brecha. Então isso é ele mesmo, por ninguém é discernido, quer dizer, o homem espiritual. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E ele finaliza dizendo, nós temos, porém, a mente de Cristo. Então Deus já nos deu todas essas armas, elas estão à nossa disposição. Eu preciso criar vergonha, e eu preciso tomar essa decisão,
Eu, em vez de ficar me embriagando com vinho ou ficar querendo me embriagar com as coisas que me levam para longe, que trazem pensamentos destrutivos, que me enchem de angústia, de pânico, de ansiedade, ele só pensa nas coisas excelentes, nas coisas verdadeiras. Deixa o fake news para lá, porque você tem a mente de Cristo. Toma uma decisão. Diz, olha, eu vou me embriagar do Senhor, vou me embriagar das tuas coisas. Paulo também diz assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo Jesus. Paulo diz assim, olha, eu levo o meu pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo Jesus. Você vê que aqui é cooperação, é uma parceria. Você não é um robozinho que Deus vai fazer tudo por você. Não é não. Ele diz assim, ó, levo cativo. Quando eu vejo que alguma coisa, alguma pretensão se levanta contra o conhecimento de Deus, contra as coisas de Deus, aqui na minha mente, naquela luta, às vezes não é só prova, eu estou passando, não é só tentação, estou passando por uma prova. Deus coloca aquela tentação, é prova. Aí você tira 0. Vamos parar com isso, meus queridos. Vamos tomar a decisão de levar cativo todo pensamento, para que nós sejamos treinados para tornar o nosso pensamento obediente a Cristo. Isso é um treinamento, isso não vai acontecer automático, nem na minha vida, nem na tua vida. Há uma ilustração muito interessante de um jovem índio que foi pedir conselhos ao seu avô sobre as suas lutas interiores. E ele chegou, olhou bem para o avô, contou as lutas que ele tinha, o avô respondeu, é como se existissem 2 lobos dentro de mim. Um deles é bom e não faz o mal. Ele vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende. Esse lobo bom só luta quando é preciso fazê-lo. E quando ele luta, quando ele entra numa luta, ele o faz de maneira reta e justa. Mas há outro lobo. O outro lobo, esse é cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso de raiva. Ele briga com todos o tempo todo, mesmo sem nenhum motivo. Sua raiva e ódio são muito grandes e por isso ele não mede as consequências dos seus atos. É uma raiva inútil, pois a sua raiva, a sua ira não vai mudar nada. Às vezes é difícil conviver com esses 2 lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu espírito. O garoto então ficou chocado, o neto do índio ficou chocado, olhou intensamente os olhos do seu avô e perguntou, qual deles vence, vô? O avô respirou fundo, sorriu, chegou próximo ao ouvido dele, baixinho disse, aquele que eu alimento. Querido, nós precisamos alimentar a nossa mente, onde acontece a batalha, com a verdade. Deixando a nossa mente livre de pensamentos destrutivos e focando nas coisas de Deus, no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Pensem nessas coisas. Amém. Queridos, vamos orar e depois que orar, quero só falar algumas coisas rapidamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
Nós queremos na manhã deste dia tomar uma decisão. Nós queremos na manhã deste dia tomar a decisão de encher a nossa mente, de encher o nosso coração, a nossa alma, o nosso psicológico, emocional, com aquelas coisas do alto, com aquelas coisas verdadeiras, excelentes, com aquelas coisas amáveis. Queremos encher o nosso coração com as tuas promessas, com a tua presença. Tomamos a decisão na manhã deste domingo. Decidimos, ó Deus, olhar para a tua palavra, fugir das paixões, das tentações, resistir ao maligno, com resignação, passar pelas provas. Ó Deus, sem querer nos vitimar, sem essa síndrome de coitadismo, nós queremos, ó Deus, viver não pela nossa própria força, mas nós queremos nos fortalecer no Senhor e na força do poder do Senhor. Faz isso, Senhor, na nossa vida, na nossa mente, na nossa caminhada cristã. Nos dá a vitória, Senhor. Conscientiza-nos das nossas fraquezas, das nossas brechas, dos dragões que estão no nosso coração. Da transparência, sinceridade. Ó Deus, tira toda a capa de hipocrisia, toda a capa de querer esconder o que não pode ser escondido, Senhor. Não podemos tapar o sol com a peneira, Pai. Entregamos toda a nossa existência nas Tuas mãos. Queremos nos encher, nos embriagar com Teu Espírito Santo, falando entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando e bendizendo ao Senhor. Faz isso no nosso coração, na nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que bom que nós estamos aqui hoje juntos. Eu conversei com o Eduardo e provavelmente a partir já da semana que vem nós vamos ter uma plataforma de contribuição. Já está tudo engatilhado. Já durante a semana, na nossa live da quinta-feira, nosso encontro da quinta-feira, se for possível, vou combinar com o Eduardo, nós já vamos passar as coordenadas para os irmãos. É o PicPay. Você vai precisar baixar o aplicativo aqui, mas é muito simples, Até uma pessoa de 67 anos ou mais ou menos, claro, né? Consegue. Até eu consigo, né? 67 anos. E você vai abaixar aqui, você vai poder contribuir. E lá tem todas as instruções. Se você não tiver cartão de crédito, a gente pode mandar um link para você. Você pode passar o boleto. Enfim, isso para facilitar a vida da igreja, facilitar a vida do trabalho, facilitar a nossa vida, a tua vida. Você pode continuar também colocando no banco. Você sabe que esse vídeo é gravado, esse culto é gravado, você depois pode também fazer uma transferência bancária, está lá o CPF, né? Mas eu quero dizer sempre aqui, Deus não se vende por bênção. Bênção é generosidade do nosso coração. Deus me dá o pão de cada dia e Ele quer que eu reparta esse pão, porque o pão não é meu, o pão é nosso. Quanto mais eu reparto, mais Deus me manda. Claro, você tem que ser diligente na administração daquilo que Deus coloca, mas você tem que viver pela fé e não por vista. Ficar com medo, olha, será que eu vou ter amanhã? Se Deus manda você repartir, você acha que Ele não vai suprir? Há tantas promessas na palavra de Deus que Ele diz assim,
meu Deus, segundo as suas promessas, segundo o seu amor, segundo as suas misericórdias, segundo a sua bênção, Ele vai suprir todas as vossas necessidades. Então, veja bem, vai suprir as necessidades. E agora é uma época do quê? É uma época da gente abrir os olhos, olhar, ver se, olha primeiro para a família, ver se não tem alguém precisando. Reparte. Tira essa preocupação. Vai acabar, não vai acabar. Não vai acabar. A bênção de Deus é como um rio, né? Tem a nascente, ele vai desaguar lá no mar, mas ele está sempre passando ali. Se você agir com modéstia, com moderação, não vai faltar. Fique em paz, tire isso da sua cabeça. Deus vai suprir. Ou vai suprir pelo teu trabalho, vai suprir pela tua aposentadoria, ou vai suprir pelas mãos dos irmãos, pelas mãos dos amigos. Deus vai suprir. Agora, não queira contribuir para comprar a bênção de Deus. Deus não vende bênção por dinheiro. Deus, aliás, não vende bênção por nada. Deus não negocia a bênção. A bênção de Deus é de graça. Então, você não quer contribuir, isso é um problema seu com Deus. Você converse com Deus. Mas olha, eu posso dizer para vocês, tem sido a minha experiência por anos e anos e anos, a minha e de dezenas de irmãos. Eu reparto meu pão, eu recebo meu pão, eu reparto meu pão. Com os amigos, com os parentes. Fica de olhos abertos nesses dias. Talvez tenha alguém que está com vergonha. Pergunta para ele. Fala assim, você está precisando? Por favor. Outro dia conversando com o irmão, ele foi tão sincero, me emocionou meu coração. Ele falou, olha, faz não sei quantos dias que a minha empresa não paga, não coloca, não dá nada. Ele falou, eu estou precisando, estou precisando. Coisa maravilhosa, gente, ter o coração aberto. Coração aberto para falar das nossas necessidades, coração aberto para contribuir. Queridos, se Deus permitir, na terça-feira nós vamos ter o nosso grupinho lá. Eu sugiro que, através aqui do WhatsApp, você abra um grupo de oração. Abra com as suas amigas, com seus amigos, né? Ore, nós temos um grupo de mais ou menos 6 a 8 pessoas, depende da semana, ficam orando conosco lá. E na quinta-feira nós vamos estar juntos de novo. Eu coloco o link lá nos grupos. Vai ser um prazer. Queridos, tenham um bom restante de domingo, que a bênção do Senhor esteja com você. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, que a presença, o poder e as consolações do Espírito Santo sobre cada um de nós esteja e permaneça hoje para sempre. Amém.